aqui completamente, descobriu-se que o empresário, na verdade eu vou falar desse empresário entre muitas aspas, pessoal, não sem antes fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já já. E aqui eu estava falando das aspas, 1001 aspas em torno do nome empresário, e claro, eu vou só pedir aqui em nome da precisão, claro que eu estou falando do empresário responsável pela morte do Gari, né, o Laudemir de Souza Fernandes, o Gari que teve, enfim, essa morte dele ridícula que acabou acontecendo, dolorosa ao extremo. Só que o próprio empresário, aquele bombadão anabolizado de Araque, um resto de gente, já tinha um histórico criminal muito vasto, pelo visto, que o precedia. Vamos entender aqui exatamente quais eram as peripécias aí criminosas que o próprio se envolveu com o Rodrigo Costa, que entra agora com a gente para trazer os detalhes. Vai que é sua, Rodrigo Costa. Bom dia, Marinho, a todos que acompanham o Morning Show. Vamos atualizar, então, as questões a respeito desse caso que continuam a chocar cada vez mais. O empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, o bombadão, como você mesmo falou, preso pela morte do Gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, ele possui um histórico criminal por episódios de violência doméstica e também por outro homicídio ocorrido no Rio de Janeiro, seu estado de origem. Vamos voltar no tempo. Em 2003, o René Júnior ele se envolveu em um acidente que terminou com a morte de uma mulher em situação de rua. Segundo o boletim de ocorrência do caso, ele tinha habilitação apenas para carro e não para moto, veículo que ele conduzia no dia do fato. O René Júnior ele disse à polícia na época que passava por uma avenida quando a vítima tentou atravessar e se assustou com a buzina. A vítima então voltou para a calçada, momento em que foi atropelada. Na época, o empresário afirmou ter tentado contato com a família, mas não conseguiu. O René ele também já foi denunciado por episódios de violência doméstica contra pelo menos 2 ex-companheiras. Em um dos casos, também ocorridos no Rio de Janeiro, o empresário agrediu uma mulher com um cabo de vassoura. Esse episódio foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo. O processo foi concluído em julho de 2024, em julho do ano passado. A ação está arquivada, em definitivo, em segredo de justiça. O empresário também é alvo de outro inquérito, também de violência doméstica, dessa vez em São Paulo, em Cotia. A vítima era submetida a agressões. Em um episódio, ela teria quebrado um dos pés, além de sofrer também violência psicológica. A Polícia Civil do Estado de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça Paulista por violência doméstica contra René. Esse caso também segue em segredo de justiça, Marinho. Então, esse é o retrospecto, a ficha criminal do René, que mais recentemente, essa semana mais precisamente, matou a tiros o Gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em Belo Horizonte, Marinho. É mais um retrato aí da leniência e da impunidade que acaba, enfim, reinando nesse pobre Brasil que a gente vive, né? É inacreditável. E pobre Laudemir, sinceramente, esse merece todas as homenagens. Mais uma vítima que nos deixa precocemente por nada nas mãos de um animal desse. Obrigado, Rodrigo Costa. Doutora Priscila Silveira, quero ouvir tua opinião sobre esse caso. Vai que é sua. O que chama atenção pra gente aqui, Marinho, é a pequenez da conduta, né? Foi ali um entreveiro dentro ali de uma rua que ele queria passar. Vai Então, arranhar meu carro. Vai arranhar meu carro. Olha em que cenário chegou o ser humano. É óbvio que o Rodrigo aqui nos colocou que ele já responde e independentemente dele responder, a gente tem a questão da futilidade, né? O que seria essa futilidade? A vida humana não tá valendo mais nada. E, além de tudo, ele, assim, o que nos mostrou é que ele pregava, né, como sendo um homenzarrão, com a arma da esposa. Parece que até a Polícia Civil de Minas Gerais está investigando se havia ali. Obviamente que acho que não, que ele teria pegado essa arma com a conivência dela. O nome dela nem foi revelado, até para preservação, né, aí da investigação. E quando ele passou ali na audiência de custódia, a gente vê... Eu sinceramente, fui assistir ao vídeo, né, o juiz dando ali uma lição de moral para decretar a prisão preventiva dele, na minha opinião, muito bem fundamentada.
apresentada, ele fazia uma cara de snob, Marinho. Sim. Duplamente, né? E curiosamente, onde ele foi preso? Dentro da academia. Então a gente fala assim, 3 vezes uma futilidade. Ele mata, o cenário criminoso como que foi feita essa morte, e vai malhar, vai fazer academia. Então é um desprezo, né, pela vida humana. A gente espera sinceramente que tudo se busque aí dentro, né, dos ditames legais, que se apure, que ele passe pelo devido processo legal, mas a gente chama atenção, Marinho, vários cenários de violência doméstica também, né, da agressividade desse acusado, enfim, que a gente espera que ele passe pelo júri, que ele seja pronunciado e que a justiça seja feita nesse caso, né? Mari Cantarelli, suspeito de homicídio envolvendo já nas costas desse sujeito, e uma ironia, enfim, macabra até diria, né, o fato que ele estava namorando uma delegada responsável por proteção a mulheres. Então, tudo está errado em volta desse sujeito. No mínimo, um contrassenso absurdo, exato, né? É uma loucura. A gente não sabe nem o que comentar nesse caso. Não, mas tem... indignação... Pode falar. Não, é que tem um ponto que eu acho que, assim, que é fundamental a gente avaliar também. Ela é delegada, então, assim, tem mecanismos de busca. Até, às vezes, para checar alguma pessoa, eu peço essa ajuda a algumas fontes que eu tenho para justamente verificar o histórico criminal daquela pessoa, né? Então, uma delegada, ela tem que realmente fazer essa busca ativa. E quando tem um histórico de violência doméstica e ela também é responsável pela arma dela, porque, não sei se muita gente sabe, mas existe legislação para isso. Quando a pessoa tem uma arma, por exemplo, um policial militar ou um policial civil, ela não pode descuidar do zelo dessa arma. Ela, por exemplo, quando se trata de mulher, às vezes as mulheres têm até uma certa dificuldade para que consiga portar a arma. Ela não pode utilizar a arma na bolsa quando se trata da ferramenta de trabalho dela. E aí você realmente franquear uma arma, uma pessoa como essa, que já tem um histórico de violência doméstica, vários episódios, não é só apenas um, é muito preocupante. Então, assim, eu acho que a Corregedoria tem que atuar muito bem nesse caso, porque realmente uma punição é passível a essa delegada também, porque ela tem culpa, na minha visão, em relação a esse episódio. Assina embaixo, mano, brevemente. É um ponto essencial. O que mais me chama a atenção nessa história é a subhumanização do outro, né? É como ele tratou o Gari como se fosse desprezível, como se não fosse digno de existir, e como ele conseguiu banalizar tudo. Literalmente parece um conto de Nelson Rodrigues, uma coisa assim. Matou e foi malhar. Que isso? É chocante demais, Marinho, porque nos faz pensar sobre a humanidade. E o pior é o moralismo de fachada, né? Enfim, é esse o sujeito cristão, patriota, conservador? Ou seja, é para ontem, uma mudança radical, profunda, que vai durar tempo, mas tem que ser, alguém tem que puxar o bonde da história, de mentalidade, de legislação e de cultura mesmo, para a gente poder, o quanto antes, prevenir que, enfim, vermes como esse podem ver a luz do sol na nossa convivência aqui no Brasil.